Marcel, bom dia. Estamos em Narda Investing. Bom dia. Hoje nós viemos conhecer Naarden, uma cidadezinha que fica mais ou menos a 30 km de Amsterdã. Eu não conhecia e eu fiquei muito surpresa. A gente veio fazer a visitação de uma igreja, mas a primeira coisa que chama atenção em Naarden é que ela é uma cidade que ela tem um formato de estrela e ela foi feita assim para a defesa da cidade no século XVI, XVII. Então ela é toda dividida através de água, de fosso, de muralha e foi projetada com esse formato de estrela, é muito legal. Uma cidade bem preservada, parece que você está realmente no século XVII andando por ali. As ruas todas de pedrinhas, as casas antigas com a data. Muito lindo. Esse prédio aí é a prefeitura da cidade e a gente veio visitar essa igreja aí. Eu não vou saber pronunciar direito, mas o nome da igreja é Grote Kerk, que é uma igreja super importante e ela está em restauração, um projeto fantástico, que essa igreja ela é imensa e o teto era muito alto e ele só foi preservado porque, como tinha muita vela acesa dentro da igreja sempre, a fuligem foi pegando no teto e formando uma capa que segurou as pinturas até hoje. Por fora a igreja é linda demais, mas quando a gente entra é deslumbrante, a madeira está impecável lá de dentro. Essas pinturas do teto foram feitas, os cientistas, os preservadores acham que lá para 1510, entre 1520 por aí. É um dos tetos medievais mais preservados. É surreal isso ter ficado até hoje intacto do jeito que tá. Mesmo assim, eles estão fazendo esse projeto de recuperação e fantástico, muito moderno. No quesito de história da arte, o que aconteceu nessa época foi que a maioria das pessoas não sabia ler ainda. Então as pinturas elas contavam a história e principalmente as histórias religiosas, no caso dessa aí, a Bíblia. Então a igreja ela precisava ser como se fosse um livro de ilustração e as ilustrações tinham que ser fáceis de entender. Essa visita aí a gente tinha um historiador contando pra gente a história, é fabuloso. E nesse caso a pintura foi feita toda em madeira, que é uma coisa que não costumava acontecer naquela época, né? Para fazer a restauração de uma igreja dessa aí é muito dinheiro, muita responsabilidade, um trabalho enorme de pesquisa. Todo o pessoal que trabalha ali dentro sabe muito de preservação, o material é muito específico. Eu amei olhar isso aí tudo de perto. Dá para ver as rachuras, essas linhas que criam sombra e luz, que era uma maneira que se usava antes de pintarem com luz e sombra, antes da Itália, né, dos grandes mestres inventarem o claro, descobrirem o claro e o escuro. A rachura era muito usada porque era uma técnica relativamente fácil para de longe, de mais de 30 metros de distância, você conseguir criar volume. Mas eu fiquei muito impressionada com o jeito que foi feita essa rachura. E toda a pincelada que a gente consegue ver, todas as cores, para isso ter sido feito em 1500 é muito impressionante. Outra curiosidade é que ninguém sabe quem foi que pintou esse teto. Na mesma época, o pessoal estava fazendo a Capela Sistina, na mesma época que essa igreja aí foi pintada. E todo mundo sabe que foi Michelangelo que pintou lá. Mas na Holanda, o que estava acontecendo era a reforma protestante naquela época, e aí ninguém sabe quem foi que pintou. Geralmente essas pinturas tão grandes assim para serem feitas em só 10 anos eram feitas por uma turma toda, né? E geralmente a gente sabe quais foram os grupos, de que movimento era, e não se sabe essa daí, ou é uma informação escondida, né? O que eu acho mais impressionante é o tamanho desse teto mesmo, que são mais de 700 metros quadrados de pintura em madeira.
Aí a gente tá descendo, ele tem mais ou menos 25 metros de altura, só a parte pintada. Então é um dos maiores tetos medievais preservados da Europa. Ninguém tem certeza de como é que foi preservado, né, nesses últimos mais de 500 anos. E é isso aí, descemos a escadaria, fomos dar um rolezinho pela cidade. É uma vilazinha Naarden também, dentro desse distrito que chama Roy. Não vou saber pronunciar, mas são vários vilarejos, várias cidades pequenas. E lá dentro tem uma área ali de design e arquitetura também, cheia de telas maravilhosas. Movelaria de design assinado, super legal. Quando a gente tava indo embora, passamos na frente dessa casa aí que a pessoa tem um ateliê ali no subsolo. Eu fiquei fuxicando o que tava acontecendo. Provavelmente ela dá aula, né? Porque tem um monte de material ali igual, repetido. Muito fofo esse ateliêzinho aí dos meus sonhos, mas só olhamos pela janela. E para finalizar, passamos ali na rua principal, um bar cheio de homens assistindo o jogo, um milhão de bicicletas e um antiquário super fofo. Esse senhorzinho aí já tava fechando, ele tava colocando pra dentro tudo que tava exposto. Tinha cada coisa interessante, mas bem antiga mesmo. Isso foi Naarden. Beijos.